Vamos lá. Gente, segunda bibliografia do concurso, Lei Complementar 97 de 99. Qual é a função dessa lei complementar? E aí eles podem fazer um trocadilho com o Estatuto dos Militares, tá? Uma coisa importante é vocês fazerem uma tabelinha, né? A lei complementar, qual é o objetivo dessa lei complementar? É dispor sobre as normas gerais para a organização, preparo e o emprego das Forças Armadas, tá? Então, a lei complementar, ela tem essa função. O Estatuto dos Militares, qual é a função dele? Falar sobre obrigação, direitos e deveres do militar, tá? Aqui é você organizar e preparar para o emprego das Forças Armadas. Lá, no Estatuto dos Militares, é você saber quais são os direitos, obrigações e deveres de um militar, ok? Então, ó, preste atenção, artigo 142 da Constituição, igualzinho, ó. Artigo 1º da Lei Complementar. As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica e são consideradas que tipo de instituição? Permanente e regular. E qual é a base institucional? E qual é a destinação? Vamos lembrar. Defender a pátria, né? A destinação dela. Defende a pátria, faz com que a Constituição seja cumprida, a lei e a ordem, tá? Então, ó, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, por iniciativas de qualquer da lei e da ordem, ok? Igualzinho ao artigo 142, tá? Já bota aí do lado, igual ao 142 para vocês não perderem tempo, tá? Sem comprometimento de sua destinação constitucional. E qual é a destinação constitucional das Forças Armadas? Para que as Forças Armadas foram feitas? Para defender o quê? As fronteiras. A destinação precípua é das fronteiras, tá? Então, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atividades subsidiárias explicitadas nessa lei complementar. Vamos lá. Do assessoramento ao comandante supremo. Quem é o comandante supremo? Presidente da República. Então, o presidente da República, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, ele tem 2 tipos de assessoramento, tá? Então, o presidente da República ele tem 2 tipos de assessoramento. Qual é o primeiro? Quando se trata de emprego de meios militares. Aí, quando se trata de emprego de meios militares, ele é assessorado por quem? Pelo Conselho Militar de Defesa. E quando concerne a demais assuntos relacionados à área militar? Pelo Ministro de Estado da Defesa. Tá? Ou Ministro da Defesa também está certo, tá? As 2 nomenclaturas estão certas. Então, lembrar os 2 tipos de assessoramento do Presidente da República. Conselho Militar de Defesa, no que concerne a meios militares, e demais assuntos militares, Ministro da Defesa, tá? Qual é a composição? A gente falou do Conselho Militar de Defesa, não falou? Qual é a composição do Conselho Militar de Defesa? Ele é composto por quem? Os 3 comandantes. Isso, os 3 comandantes das 3 forças, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Tá? Então, se perguntarem na prova qual é a composição do Conselho Militar de Defesa, esses 4, ok? Aí, o parágrafo 2º vem o chifrudo aí para perturbar o juízo de vocês, tá? Na situação prevista no inciso 1º deste artigo, o ministro de Estado da Defesa integrará o Conselho Militar de Defesa na condição de seu presidente. O que ele quer dizer? Ó, quando se tratar de assuntos de meios militares, porque ele está dizendo aqui, ó, na situação prevista no inciso 1º, não é? Qual é o inciso 1º? No que concerne a empregos militares. Então, nessa situação, o ministro da Defesa entra
passa a compor o Conselho Militar de Defesa e é o presidente. Marciane, então o ministro da Defesa está nos dois. Sim, está nos dois. E aí, qual é a pegadinha de prova? Qual é a pegadinha de prova? É ele na prova te perguntar assim, como é composto o Conselho Militar de Defesa? Se ele só te perguntar isso, eu vou trazer questões aqui que vocês vão ver isso claramente. Se ele só te perguntar isso, a composição do Conselho Militar de Defesa são os 4. Se ele só te perguntar isso, não é? Não é o que está dizendo aqui? Os 3 comandantes e o chefe do Estado-Maior. Se ele só te perguntar isso. Agora, na prova, se ele te disser assim, segundo a lei complementar, como é composto o Conselho Militar de Defesa quando ele assessora o presidente em termos de meios militares? Ele está te dizendo que o assessoramento é em termos de meios militares. E está te perguntando qual é a composição do Conselho Militar de Defesa. Aí vai entrar o ministro da Defesa. Na verdade, ele entra nas 2 situações. Isso. Se ele explicitar na prova que ele está te perguntando qual é a composição do Conselho Militar de Defesa e está te dizendo que ele está assessorando em termos de meios militares. Tá? Ele precisa dizer isso na prova para o ministro da Defesa entrar. Ok? As Forças Armadas são subordinadas ao ministro de Estado da Defesa, dispondo de estrutura própria. Né? Aí é só para vocês... Nunca caiu em prova, mas pode ser que caia. Né? Então, até o edital da prova, até a prova, se mudar, a gente atualiza aqui. Então, hoje, quem é o ministro da Defesa? José Múcio. O ministro da Justiça e Segurança Pública é o Ricardo Lewandowski. E os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tá? O nome dos comandantes. Nunca caiu em prova, mas a gente precisa pecar por excesso, só para vocês terem. E aí eu trouxe a fotografia também, porque vai que lá no CIAW vocês esbarram com ele, que não é incomum. Às vezes eles estão fazendo TAF lá. E aí você saber que é o comandante da Marinha. Tá? Olha aí as questões de prova, ó. Segundo a Lei Complementar 97 de 99, o presidente da República, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, é assessorado no que concerne ao emprego de meios militares. Ele está te perguntando. Como é que ele é assessorado por quem quando se trata de meios militares? Conselho Militar de Defesa, letra C. Olha como é que pode cair também. Como é composto o Conselho Militar de Defesa? Ele só perguntou a composição do Conselho Militar de Defesa. Aí seria qual letra? B. Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Aí ele pode te perguntar assim, como é composto o Conselho Militar de Defesa no que concerne ao assessoramento de meios militares? Ele já está te perguntando a composição do conselho, mas está te dizendo, ó, quando ele assessora em termos de meios militares. Aí qual seria a resposta? Sem medo de errar, gente. A, D. O presidente da República, o presidente da República é o comandante, o assessorado, é o comandante supremo. Então, não é A. Qual seria? D, né? Porque ele está te perguntando qual é a composição do Conselho Militar e está te dizendo no assessoramento de meios militares. Aí, segundo o parágrafo único lá, o que ele fala? Ó, quando ele vai assessorar, o Conselho Militar vai assessorar em termos de meios militares, entra o ministro da Defesa como presidente, não é? Então, ó, pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefe do Estado-Maior. Isso. Ah, sim. Não, vocês vão aprender isso ao longo do processo. Tendo como presidente
o ministro da Defesa. Tá? Entenderam a malícia da prova? Né? A gente não pode dar margens para erro nesse tipo de situação. Tá? Hoje aqui a gente pode, ao longo do processo e na prova, isso é uma questão que não pode ser errada para vocês que estão estudando. Para quem não está estudando, isso daí passa batido. Né? E aí é um ponto a mais de vocês. Tá? Artigo 3. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, órgão de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa, tem como chefe um oficial-general do último posto, da ativa ou da reserva, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa, nomeado pelo Presidente da República, e disporá de um comitê integrado pelos chefes dos Estados-Maiores das três forças, sob a coordenação do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui, né, de uma pirâmide hierárquica que vocês não podem esquecer. Presidente da República, certo? Abaixo dele vem o Ministro da Defesa, certo? Abaixo do Ministro da Defesa, Comandante da Marinha, Comandante da Marinha, Comandante do Exército, Comandante da Força Aérea, certo? E tem também o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, certo? Hierarquicamente é assim, tá? Eles estão nessa posição, certo? Gente, normalmente o ministro da Defesa é uma pessoa civil, não é um militar. Normalmente não é um militar, tá? Então, geralmente é um civil. E aí, espertamente, o que ele faz? O que ele faz? Ele entende do militarismo? Ele não entende do militarismo. Então, ele criou um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas para assessorá-lo. E aí, esse Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tá? Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é o órgão que tem um chefe. E quem é esse chefe? Normalmente um militar. Um militar que pode ser da Aeronáutica, da Marinha ou do Exército. A cada ano muda, tá? Justamente para todos terem oportunidades. Então, esse aqui vai assessorar o quem? O ministro da Defesa, que não entende de militarismo, certo? Só que esse aqui, vocês concordam que esse chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, falei para vocês que é um militar, não é? E que é uma pessoa só. Então, pode ser um militar da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, certo? Então, se ele for da Marinha, ele vai entender muito bem da Marinha, não é? Mas não vai entender muito bem de quem? Do Exército e da Aeronáutica. E esperto, o que ele criou? Um comitê. Ele criou um comitê. Tá? E aí esse comitê é formado por quem? Pelo Estado-Maior das três forças. Tá? Aonde aqui na nossa posição hierárquica fica o Estado-Maior? Abaixo dos comandantes. Porque vocês costumam achar que o Estado-Maior é a mesma coisa que o comandante. Não é, tá? Ele está aqui, abaixo na hierarquia, ó. Estado-Maior, né? Na Marinha a gente chama Estado-Maior da Armada. Não? Deixa eu... Estado-Maior da Armada, Estado-Maior do Exército e Estado-Maior da Força Aérea. Tá? Entenderam?
Vai ficar confuso hoje, não tem jeito. Vocês não estão sentindo calor, não? Não? Vai ficar confuso hoje. Normal. Com a releitura, isso vai clareando, tá? Então, ó. Vamos lá. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, órgão de assessoramento permanente do Ministro da Defesa. Então, se perguntarem na prova quem é o órgão, segundo a Lei Complementar 97 de 99, artigo 3º, quem é o órgão de assessoramento permanente do Ministro da Defesa? Quem é o órgão? Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Tá? É isso. E aí, gente, esse chefe do Estado-Maior, quem pode ser esse chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas aqui? E aí eu já vou adiantando para vocês que isso serve tanto para o chefe do Estado-Maior como os 3 comandantes, tá? Então, quem pode ser? Olha aqui o que está dizendo, ó. Oficial general do último posto. Tem que ser um oficial general do último posto. Da ativa ou da reserva, tá? Pode ser da ativa ou da reserva, isso aí é escolha. Indicado por quem? Quem indica? Ministro da Defesa. Quem nomeia? Presidente da República, tá? Os 3, tanto o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, como o chefe do Estado-Maior, quem indica é o Ministro da Defesa, mas quem nomeia é o Presidente da República. E na prova eles fazem essa troca, tá? Fala, quem indica é o Presidente da República, quem nomeia é o Ministro da Defesa. Então não caiam nessa pegadinha, é só vocês lembrarem do quê? Da hierarquia. Indica quem está mais embaixo, nomeia quem está mais em cima. Ok? Isso. 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 Abaixo dele. Tá aqui, ó. Dele. Para que ele possa assessorar, tá? Então, ó, o chefe do Estado-Maior tá aqui. O chefe do Estado-Maior, ele criou um comitê. O comitê é formado pelo Estado-Maior das 3 forças, tá? Para quê? Para assessorar ele, para que ele possa assessorar o Ministro da Defesa, tá? Se o oficial general indicado para o cargo de chefe do Estado-Maior estiver na ativa, ele será transferido para a reserva remunerada quando empossado no cargo. Por que isso acontece, gente? Vocês precisam saber disso para a prova. Se o militar é da ativa, ele passa para a reserva no momento da posse. Por quê? A base militar é hierarquia e disciplina, certo? Essa não é a base militar? Então, todos são oficiais generais do último posto, certo? Né? E aí, o que acontece? Às vezes, na Marinha, no militarismo, não existem 2 iguais. Por exemplo, vocês entrarão na mesma turma de RM2, certo? Vocês vão passar, vão entrar na mesma turma de RM2. Só que lá dentro, a gente precisa saber a hierarquia. Já no primeiro dia, vocês entrando. E como é que a gente vai diferenciar vocês? Pela nota. Tá? Então, vocês já vão chegar no primeiro dia, quando vocês baixarem lá, pegarem um aviso, né, que é o barco que a gente pega aqui no distrito, e baixarem lá na ilha, né, o oficial que estiver lá já pergunta, quem é o mais antigo? Você já tem que saber. Quem foi o 01 de turma? Aí você já levanta a mão. Nunca existirá 2 iguais. Nunca no militarismo. Sempre tem um mais antigo que o outro. Tá? Então, isso é na prova, né? Isso é quando você chega lá, que você não tem base nenhuma. Então, você é o militar mais antigo porque você tirou a melhor nota. Aí, ok. Começou a fazer as provas lá. Aí,
zera o que está aqui fora, no meio civil, que foi a prova do civil, e passa a valer o que está lá dentro. Tá? É por isso que a gente fala 6 meses, estuda, 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 passou na prova, começou a adaptação, é queimar lá dentro, estudar muito lá dentro. Por quê? Porque quando vocês saírem, quem vai pegar os melhores lugares? Os primeiros colocados, tá? E lá existe isso. Não é indicação. São os primeiros colocados. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim do militarismo, que às vezes não é o mais competente que pega os melhores lugares. Mas foi o que teve a melhor sorte. Então, cara, não quer, por exemplo, enfermagem, não quer cair no buraco do Marcílio Dias, né, que é o buraco negro, caiu lá dentro, já era, né? Não quer cair, vamos queimar para ser os cabeças de turma, para quê? Para se tiver a possibilidade de outro lugar, ele vai perguntar, né? Vocês vão se apresentar lá no departamento de saúde e aí ele vai falar assim: ó, tem uma vaga para a Policlínica da Glória, uma vaga para a Policlínica de Campo Grande, uma vaga para o ISME. Quem é o 01? Aí você levanta, sou eu. Você quer uma dessas 3 vagas? Não, não quero não. Quero ir para o Marcílio, que tem gente que prefere. Não quero não. Aí, segundo colocado, quer? E é assim que vai preenchendo as vagas, tá? Então, voltando para cá, por que o militar da ativa é transferido para a reserva no momento da sua posse? Eles são todos oficiais do último posto, certo? Só que isso é uma indicação, não é? Não está aí? Indicado pelo ministro da Defesa? Então, nem sempre o indicado é o mais antigo. E aí, como é que você vai ocupar uma função de chefe do Estado-Maior não sendo o mais antigo? Então, te mandam para a reserva, porque aí você vai ser o primeiro da reserva da tua turma. Aí vai configurar a antiguidade. Entenderam? É só para vocês entenderem por que manda para a reserva. Para a prova. Por que eu estou falando isso, gente? Não crie chifre em cabeça de cavalo. Isso é para vocês entenderem aqui o contexto. Para a prova, o que você precisa saber? Quem pode ocupar a vaga de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? É um oficial general do último posto. Da ativa ou da reserva? Se ele está na ativa, o que acontece com ele? Ele passa para a reserva no momento da posse. Ele pode colocar na prova no momento da indicação, errado, é no momento da posse. Ele tomou posse do cargo, ele passa para a reserva, tá? E aí ele passa para a reserva, né? O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas tem o mesmo grau de precedência hierárquica dos comandantes da Marinha, do Exército Aeronáutico. O que é isso? É isso aqui. Ele tem o mesmo grau de precedência hierárquica. Aqui. Tá vendo? Não está na mesma linha? Isso é precedência hierárquica, tá? Tem o mesmo grau de precedência hierárquica dos demais comandantes, tá? É assegurado o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas todas as prerrogativas, direitos e deveres do serviço ativo, inclusive contagem de tempo de serviço enquanto estiver em exercício. Então, gente, por que ele enfatiza isso? Porque o militar, ele passa para onde? Para a reserva, né? Ele passa para a reserva, parou de contar o tempo de serviço dele, não é? E no militarismo tem assim. Agora são 35 anos, né? Então o militar cumpriu os 35 anos. No dia que ele cumpre os 35 anos, hoje ele cumpriu os 35 anos, ele pode ir lá no departamento e pedir a reserva dele. Ó, eu quero entrar com o meu processo de reserva. Pode fazer isso. Como ele também pode ficar mais tempo, né? Então, normalmente o militar fica mais 2 anos. Por quê? Porque mais 2 anos significa 5% a mais no salário para o resto da vida. Se ele ficar a cada 2 anos, mais 5% do salário.
Aí o militar vai e é chamado para ser chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Passa para a reserva, perdeu a contagem de tempo, não é? Sim. Por isso que eles colocaram esse parágrafo aqui, ó. Você vai para a reserva, mas você não vai perder os direitos, deveres, inclusive a contagem de tempo de um militar da ativa. Tá? Porque no militarismo, gente, quando o teu superior fala assim, você quer, é só por educação. Tá? Quem já fez residência na Marinha sabe disso, né? É só para ser educado. Não é para você dizer não quero, não. Quer hierarquia. Ah, não quer não, mas eu quero. E quer mariz, que a gente chama. É o que ele quer. Tem isso no militarismo. Então, assim, o militar é indicado, ele vai aceitar. E ele não precisa se preocupar com a contagem de tempo, porque a contagem de tempo não parou ali. Tá valendo, mesmo ele estando na reserva, ok? Ó, a Marinha e o Exército e a Aeronáutica dispõem singularmente de um comandante indicado pelo ministro da Defesa e nomeado pelo presidente da República, tá? Então, assim como o chefe do Estado-Maior, os comandantes das três forças são indicados por quem? Ministro da Defesa. Nomeados por quem? Presidente da República, tá? E qual é a função dos comandantes? Exercer a direção e a gestão das suas forças, tá? O cargo de comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativos de oficiais generais do último posto também, tá? Também é assegurado precedência hierárquica, ou seja, eles mandam mais que os demais oficiais. E, se eles estiverem na ativa, eles são passados para a reserva remunerada no momento da sua posse. Tá? Igualzinho o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tá? São asseguradas aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica todas as prerrogativas, direitos e deveres do serviço ativo, inclusive contagem de tempo. Igualzinho, tá? E aí eu pergunto para você, o Poder Executivo, ele define as competências do comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Se perguntarem na prova, quem define a competência dos comandantes das três forças? Só lembrar que as Forças Armadas, elas estão vinculadas à União. Se estão vinculadas à União, é poder executivo, tá? Compete aos comandantes das forças apresentar ao ministro de Estado da Defesa a lista de escolhas elaboradas na forma da lei para a promoção aos postos de oficial general, tá? No militarismo, gente, deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui não. No militarismo, do marinheiro ao capitão de mar e guerra, que é o último posto do oficial superior, isso é adquirido por prova, tá? Prova interna. A pessoa vai galgando, né, a graduação e o posto de acordo com provas internas que eles fazem. O oficial superior, lá, o general, né, a nível de almirantado, é indicação. Não é prova, é indicação. Tá? Então, é por isso que ele está dizendo aqui. Quem indica? O comandante da Marinha se junta com o ministro da Defesa e ele indica quem pode evoluir para almirante. Tem militar que morre ali como comandante de mar e guerra, como capitão de mar e guerra, porque não foi indicado. Isso é indicação. Então, na prova, se eles perguntarem quem são, segundo a Lei Complementar 97 de 99, quem é responsável por criar uma lista, né, para nomeação de oficiais generais? Os comandantes das três forças, junto com o ministro da Defesa, tá? O ministro da Defesa, acompanhado do comandante de cada força, apresenta esses nomes ao presidente da República. E quem promove?
O presidente da República. Então, se perguntarem na prova quem é responsável por indicar os oficiais para a nível de almirantado? Comandante das respectivas forças e ministro da Defesa. Quem é responsável por nomear? Presidente da República, tá? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem de efetivos de pessoal militar e civil. Prestem atenção nisso, que todo órgão militar tem que ter um número, um quantitativo de civis. Isso é prerrogativa, tá? Então, às vezes, na prova ele coloca dispõe de efetivo de pessoal militar, ou somente de pessoal militar. Tá errado. Precisa ter um número de civil. Ok? Constituem reserva das Forças Armadas. Quem são as reservas das Forças Armadas segundo a Lei Complementar 97 de 99? O pessoal sujeito à incorporação, mediante a mobilização ou convocação pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, quem convoca os reservas? Ministério da Defesa. E quem intermedia isso? Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá? Eu vou dar um intervalo para um cafezinho para vocês, porque o artigo 9 é interessante. Tá?